paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, que onde você for, que as bênçãos do Senhor estejam contigo, te guardando e te livrando de todos os perigos escondidos no caminho, que você possa ser revestido e renovado através desta palavra, amém? E eu quero dizer para vocês que muitas são as aflições dos justos, mas em todas elas o Senhor permanece conosco, amém, irmãos? Temos vivido dias difíceis, tempos difíceis, aonde obedecer a Deus está sendo difícil. Pregar aquilo que Deus nos ordena pregar está sendo difícil. Porque vivemos em um mundo onde cada um quer servir a Deus, mas quer servir do seu jeito, à sua maneira. Então, quando Deus nos levanta para pregar o arrependimento, pregar a salvação, pregar o abandono da vaidade, do pecado, as pessoas elas não querem ouvir. Elas não estão preparadas para ouvir. Hoje em dia nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas só querem ouvir que Deus tem bênçãos, que Deus tem vitórias, que Deus tem casa, que Deus tem carro, que Deus tem mansão, que Deus tem só coisas boas para a vida dela. Mas quando você prega que vaidade é pecado, né? Que luxúria é pecado, que fornicação é pecado, né? Que as bagagens do Egito é pecado, Deus não se agrada, Deus não está nisso, as pessoas elas não querem ouvir. Elas nos rejeitam, elas nos viram as costas. Então, às vezes, realmente bate o desânimo, sim. Dá vontade, sim, de abandonar, sim, de ficar no banco, sentadinho, só ouvindo a palavra. Seria muito melhor para nós, que fomos chamados para pregar arrependimento, do que passar por retaliações, por situações que a gente não gostaria de passar. Mas mais vale obedecer a Deus. E eu confesso para vocês que eu desanimei bastante, sim, de gravar vídeos aqui pro canal, porque as pessoas não querem ouvir aquilo que Deus nos entrega, que Deus manda a gente falar. Elas querem ouvir só aquilo que agrada aos seus ouvidos, né? Então, às vezes também a gente acha que tem amigos, pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada. Mas a gente chega à conclusão que somos só nós e Deus. Que aquelas pessoas que lá no início disseram, eu tô contigo, pode contar comigo, elas não permanecem no barco. Porque obedecer a Deus dói. Então, hoje em dia as pessoas não querem mais comprar as nossas guerras, as nossas batalhas. Elas querem cada um por si. E muitas vezes só querem receber, mas não querem se dar. Não querem doar um pouquinho do seu tempo para ajudar aquele irmão, aquela irmã que começou agora, que é pequenininho. Não, eles só querem estar perto dos grandão. Os pequenos não, muitas vezes nós somos esquecidos, ficamos escondidos, né? Por querer pregar a verdade, por querer viver a verdade, o verdadeiro evangelho. E não um evangelho mentiroso, um evangelho falso que tem sido pregado hoje em dia na maioria das igrejas, não generalizando, mas infelizmente é o que mais temos visto hoje. Um evangelho onde se pode tudo, que vem do jeito que está, e realmente devemos ir sim do jeito que estamos, mas nós não podemos permanecer da forma que estamos. Tem que haver mudança, não só por dentro, mas por fora também. Então, hoje em dia, o que mais temos visto é pessoas que dizem, Deus conhece meu coração, mas por fora não há mudança. Então, assim, a transformação vem de dentro para fora. É um processo, mas a pessoa também tem que querer mudar. Ela não pode querer apenas receber da parte de Deus,
mas ela não quer se entregar verdadeiramente para Deus. Então, eu entendo que Deus está chateado com isso, Deus está aborrecido com isso. E, como eu falei para vocês, eu realmente, eu estava bem desanimada sim, em continuar pregando no canal. Eu estava pensando em desistir sim do canal, não posso mentir, não sou hipócrita. Porque assim, é muita luta, é muita guerra, sabe? E assim, tu não vê ninguém pra te estender a mão. As pessoas só sabem julgar, questionar, mas na hora que tu precisa, porque a gente não é de ferro, a gente não é seres imortais, não. Nós somos seres humanos, igual a qualquer um de vocês. Não é porque a gente recebeu uma unção que nós não passamos dias difíceis, momentos difíceis, dias de guerra. Nós passamos sim. E muitas vezes sim, nós nos encarecemos sim da oração de um irmão, de um abraço de um irmão, de uma palavra de fé de um irmão também. Mas hoje em dia as pessoas só querem receber, receber, receber. Elas não estão preocupadas em saber como aquele irmão está, como aquela irmã está. Qual é a guerra, qual é a batalha, não. Elas só querem saber que a gente tem que ouvir. Mas muitas vezes a gente também precisa ser ouvido. A gente também carece da intercessão de outras pessoas. Então as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas só em vir e despejar suas cargas, seus problemas em cima daquele servo de Deus, daquela serva de Deus. Mas não sabem eles que nós também temos problemas. Nós também temos as nossas aflições. Né? E como eu disse, muitas são as aflições do justo. Né? Mas em todas Deus está conosco. Essa é a diferença. A diferença é que Deus está conosco nos dias bons, nos dias maus. Mas isso não significa que nós não temos dias maus. Nós também temos muitos dias maus. Mas as pessoas acham que nós temos que estar sempre à disposição para elas, no tempo delas e no horário delas. E às vezes não é assim que as coisas funcionam. Então isso me trouxe um certo desânimo, sim. Claro que existe um mundo espiritual também, sei disso, sei que estou sendo muito atacada no mundo espiritual por pessoas que não querem ver o meu bem, pessoas que não querem me ver de pé. Mas enquanto Deus for comigo, eu estarei de pé. E sempre que Deus me mandar, eu vou falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir e aquilo que elas não gostam de ouvir. Então, vai ser assim. Sei que nem todos os vídeos vão agradar a todos. Vai ser aquilo que gostariam de ouvir, mas a verdade vai ser pregada. Então, sem renúncia, sem arrependimento, não há salvação. Então, se você está na casa de Deus, está na igreja do Senhor, tem que haver mudança, tem que haver diferença. Deus nos chamou para sermos diferentes, não para sermos iguais quando estavam no mundo. Se fosse para sermos iguais, nós ficaríamos no mundo. Deus não teria nos levado para a casa do oleiro para nos moldar, para nos refazer, para nos lapidar. Então, as pessoas têm que ter entendimento. Peça a Deus entendimento, peça a Deus sabedoria, peça para Deus te capacitar. Se aquilo que aquele pregador falou muitas vezes confrontou sua carne, vá para a palavra de Deus, vai conferir na palavra, peça a intercessão do Espírito Santo, peça para Deus avivar os seus dons, e Deus ele vai avivar. Mas para isso você tem que querer. Amém? Não basta só a minha oração, não basta só a oração do pastor, do bispo, do profeta. Não, você também tem que querer ser diferente. Você tem que querer a mudança. Você tem que ter sede de mudança. Porque se você não tiver nada, vai acontecer. Sua vida vai ficar estagnada. E aí muitas vezes as pessoas colocam a culpa, porque é a igreja. Não, a culpa é sua, porque você não buscou. Você não batalhou. Você não perseverou. Como muitas vezes o desânimo vem, a vontade de parar vem, é verdade. Vem para todos nós, não pense que é só para você. Vem para todos nós, independente de classe, de denominação. Isso vem para todos porque isso é uma batalha espiritual de Satanás contra a nossa mente, contra o nosso chamado. Porque assim como Deus sabe, Ele também sabe até onde Deus vai nos levar.
E ele não quer nos ver na obediência ao Senhor. Muito pelo contrário, ele quer nos ver na rebeldia, né? Ele quer nos ver prostrados, parados, desanimados, frustrados, decepcionados, porque é isso que é o projeto de Satanás. É nos fazer ver só o lado mal das coisas. É nos fazer ver só o erro daquele irmão, daquela irmã. Mas todos têm um lado bom e um lado que muitas vezes não agrada a mim e a você. Mas às vezes aquilo que não agrada a mim e a você é o que agrada a Deus. Então a gente não pode julgar um irmão ou uma irmã pela forma dele pregar, pela forma dele adorar, porque Deus usa cada um de uma maneira. E muitos às vezes têm tentado esconder aquele irmão, aquela irmã, porque a voz dele não é bonita, porque ele não prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas mais vale uma igreja com poucas pessoas e com a presença de Deus do que uma igreja transbordando e sem a presença de Deus, de pessoas com o espírito do engano, com o espírito da mentira. Isso que eu aprendi em tudo isso que eu estou passando nesses últimos dias, que mais vale obedecer a Deus do que obedecer aquilo que as pessoas querem que você seja, aquilo que as pessoas querem determinar na sua vida, mas quem determina a última palavra ainda é Deus. Então, enquanto Deus for por mim, quem será contra mim? Amém? Então, é isso que você tem que ter em mente. Não queira ser um fantoche, não queira ser um boneco nas mãos das pessoas, mas sim queira ser um servo e uma serva de Deus, obediente a Deus, temente a Deus, a palavra de Deus, e não aquilo que as pessoas acham ou deixam de achar a seu respeito. Porque muitas vezes eu me preocupei com aquilo que as pessoas iriam achar ao meu respeito, com aquilo que as pessoas iriam pensar de mim. E isso me fez, de certa forma, paralisar por um tempo. Não que eu não tivesse a presença de Deus, mas, de certa forma, isso meio que esfriou o meu chamado, sabe? E hoje eu entendi o quanto eu sou importante para Deus. E o quanto Deus ele quer me usar, o quanto Deus ele tem para mim. E através da minha vida, eu creio que vidas vão ser transformadas da maneira que Deus quer e não da maneira que eu quero e que as pessoas querem que eu seja. Eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. Amém? Então é essa palavra que eu tenho para vocês e que Deus possa estar abençoando a todos. Se você está aqui pela primeira vez, eu já convido você a se inscrever nesse canal. Não esqueçam de deixar o seu gostei, não esqueçam de deixar o seu amém, é muito importante. Isso também é motivacional para que a gente possa continuar firmes no propósito, porque assim como a gente ajuda vocês com uma palavra, a gente pede a ajuda de vocês se inscrevendo no canal, deixando um amém, deixando o seu gostei. Isso também nos ajuda a nos manter de pé, a permanecer no nosso chamado, amém? E levando a palavra de Deus, que é o mais importante. Então, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.